que você estava no fundo do poço, você estava no zero, começou a atender a domicílio, ok. Como que você começou a construir sua empresa? Se todo o dinheiro que você ganhava, você investia, como que você conseguiu sair desse fundo do poço? Eu comecei... O trabalho é um trabalho que tem uma margem de lucro bem alta. Então, eu juntei o meu dinheiro para alugar um apartamento para mim, para sair da casa dos meus pais, que eu voltei a morar aqui. E voltei para casa dos meus pais, que eu não queria, com a minha filha e com o meu cachorro. Esse foi o plano 00. Não, esse daí, minha filha, foi o mais difícil da vida, de voltar para casa deles com a minha filha, com dívida, fracassada, de acabar de terminar uma família, né, divorciada, então, para mim foi... A gente se sente derrotada, né? Total, Eu sei porque eu vivi a mesma desacreditada, coisa. total, né? Em outras proporções, né, assim... Ela ficou com o cachorro. Você ficou com os cachorros, eu não fiquei. Não, mas eu digo assim, essa posição de voltar, de dar esse passo para trás, a gente se sente frustrada. Parece que você foi derrotada. Total. Né? É meio que tipo assim, falhei, Fim tá? da linha. Falhei, né? Nossa, é horrível. Horrível. É horrível. E eu tive um problema ainda que eu voltei, eu tava endividada, mas não era uma coisa que só eu sabia. Tipo, foi exposto na internet, porque eu fui cancelada em 2015, antes de começar com sobrancelha. Olha, a história mais louca da vida, uma história de novela mexicana essa. Pois você vai contar. Meu, vocês não sabem. Por favor. Em 2015, eu nem sonhava ainda em trabalhar com sobrancelha. Eu estava indo para São José do Rio Preto, fui morar lá com meu ex-marido, minha filha. E quando eu fiquei grávida em 2014, eu fiz um Instagram chamado Belas Mães, materno. Eu ia falar sobre maternidade, sobre mulher, filho, enfim. E começou a crescer. Eu sempre fui muito sincera. E eu acho que isso as pessoas são atraídas. E muita gente também não, né? Não gosta de ouvir muito a verdade. Então, eu trouxe muito a maternidade real, de novo, a vontade de trazer o real. Acho que muito uma fala pra mim mesma sobre isso. Então, aí em 2015 eu fui pra lá, pra Rio Preto, e minha mãe desapareceu. Minha família mora aqui em São Paulo. Aí minha mãe desapareceu. Sumiu um dia, segunda-feira. Não sumiu. mais Meu em pai casa. me ligou segunda e falou, sua mãe não voltou pra casa. Nós somos em 5 irmãos, né? Meu pai e minha mãe. Meu Deus. Sim, são casados há 50 anos. Então, é uma família bem tradicional, assim, no sentido de junto ali. Então, meu pai falou, ela não voltou pra casa. Beleza, aquela aflição, terça-feira. Não voltou ainda, não tem notícia nenhuma. Aí meu pai foi em todos os IML de São Paulo, começou a ir em hospital, começou aquela busca, né? E você desesperada. E eu lá em Rio Preto, desesperada. Trabalhava na clínica de estética ainda na recepção, nunca nem tinha pensado em trabalhar na área. Enfim, tava lá com o meu Instagram Belas Mães, bonitinho. E aí, na quarta-feira, ela ainda não tinha voltado para casa. Meu Deus. Ninguém sabia. O que a gente sabia? Que ela tava num bingo, que ela tava com problema de jogo, olha isso. E ela tinha recebido o dinheiro do aluguel dele, da casa de Osasco, que ele alugava, e ela gastou tudo lá. E aí, acho que deu um desespero, do tipo, putz, acabou, vão brigar comigo. Como que eu volto agora? Como é que eu volto para casa? Meus filhos lá, meu marido, tá, e meu pai meio briguento, assim, português. Então, ela sumiu, pegou o carro e foi embora. E a gente falou, bom, alguém sequestrou e matou ela, e pegou o dinheiro e jogou ela numa vala aí. Vamos achar já o corpo dela, mas aquele sofrimento. Na quarta-feira, ainda não tinha notícia dela, eu peguei um avião, vim para São Paulo e postei no meu Instagram Belas Mães. Gente, olha, minha mãe desapareceu. Postem, me ajudem a compartilhar a foto dela, por favor. Aí começou todo mundo a divulgar a foto da minha mãe. Todo mundo. Aí a Gabriela Pugliese postou, naquela época, em 2015, a Gabi foi uma das primeiras, assim, a explodir muito ali. Então, ela postou. Logo em seguida que ela postou o da Atena. Vocês conhecem da Atena? Sim. Da Atena me ligou na quarta-feira. Meu Deus. A repórter falou, olha, sua mãe... Natália! A repórter dele, a Carla, virou minha cliente. Depois, gente, o mundo dá muitas voltas. Virou minha cliente, mas ela me ligou, nem sabia. Falou, você é a Natália, do Belas Mães? Eu falei, sou. Ela falou, olha, a Gabriela Pugliese postou uma foto da sua mãe, a gente quer ajudar você a achar. A gente pode gravar uma matéria na sua casa? Eu falei, pode. Tava lá e o da Atena veio, gravou. Isso já era quinta-feira. Nada da minha mãe. Gente do céu. Imagina a aflição, gente. Vocês não têm noção do que é. O desespero, tipo... Nossa, eu ia estar... Não, e aí você começa a pensar em tudo que você podia ter feito com a sua mãe que você não fez. Tipo, depois... Porque 4 dias, cara? 4 dias. E não voltou? E não voltou, e você já tava só esperando a notícia. Aí, na quinta-feira, gravaram a matéria, foi na da Atena, e a galera começou a ligar e falar, gente, olha, sua mãe tá aqui, ou quero tantos reais, o povo passando trote real mesmo. Aí, na sexta-feira, repassou o programa de novo, nada da minha mãe ainda, né?
Meu Deus, uma semana já. Meu Deus do céu, Uma que semana. desespero. Seu pai... Meu pai desesperado. Ele falava na matéria, tadinho. Tem até hoje, se procurar da Atena, mãe desaparecida de Belas Mães, aparece lá as matérias. Ele falando, meu pai, ai, quase 50 anos de casado, não pode acabar assim, super emocionado. E na sexta-feira, ligou uma pessoa, era noite já, tipo, a gente já tava super descrente dela. Era noite, um cara ligou e falou, olha, tô vendo o carro da sua mãe aqui na frente. E eu tenho certeza que é a sua mãe, a placa dela. Aí a gente ficou desesperado, porque imagina aquela aflição, toda a família, E esse amigos. não parecia trote, ele falou... Esse não parecia, porque é tão Não pediu louco. nada. Muita gente ia ligando e algumas pessoas davam informações que eram reais. Olha, essa senhora dormiu aqui hoje. Era um casal de senhorzinho, falou. Ela dormiu aqui, mas ela não tinha documento, ela estava totalmente perdida, com fome. Aí eu falei, nossa, tadinha. E aí depois a pessoa que ligou por último era a continuação do trajeto que ela estava fazendo. Então a gente acreditou. Uhum. E aí ele bateu no carro, lembro que ele buzinou e tal, ela parou e era ela. Só que ela estava totalmente desnorteada. E eu tava no telefone e falava, moço, deixa eu falar com ela. Eu falava, mãe, é você. Aí ela, sou eu, filha, tô aqui. Tipo, não sabia nada. Aí aquele desespero, eu lembro que meu pai, toda vez que eu penso nessa cena, eu fico emocionada, porque eu lembro dele se jogando no chão, tipo, eu não acredito, se jogava. Então é muito emocionante. Que encontrou. Que encontrou, porque era a voz dela mesmo. Uhum. E ali a gente já achava que ela tinha morrido, né? E aí ele pegou e foi buscar a minha mãe lá em Indiana, 600 quilômetros de São Paulo. Meu Deus! É, como é que ela foi? E ela falou, eu só queria morrer, eu queria me jogar na frente de um caminhão. Eu queria... E ela não tinha coragem de tirar a vida, eu acho. E só E foi ela... dirigindo. E Foi deve em frente, acontecer foi com em muita frente. gente, viu? É. Infelizmente. E aí ele foi, buscou ela, voltou, aí o Datena foi, gravou a matéria de novo, achou a dona Sônia, graças a Deus. Isso em 2015. Meu Instagram fez assim, né? Cresceu muito. Só que naquela época tinha umas mães, Instagrams maternos, e era uma rivalidade, assim, gigantesca. E elas começaram a criar um perfil no Instagram chamado Mães Investigativas. E começaram a falar, criar um monte de fake. Naquela época a galera não sabia que era fake, né? A gente achava que era uma pessoa real. Aí começou a ter um monte de fake falando, ela inventou a história do sumiço da mãe dela. Pra ganhar seguidor. Olha que loucura. Nossa, cara. Só que tinha fake lá que escrevia assim, realmente, eu sou prima dela. E é verdade, ela inventou a história. E aí as pessoas... E aí essas... Era um grupo de mães que depois eu descobri que se juntaram, criaram vários perfis e ficavam o dia inteiro, acho que não fazia nada, fazendo isso e postando, criando fake, falando que era invenção mesmo. Pra te derrubar. Cara, esse perfil chegou a ter 11 mil seguidores. Que já me estranha mãe com tempo livre pra fazer isso, né? Então, entendeu? Cuidando do filho é que não tava, né? Exato, Então tá né? bom. Não, desculpa. Não. Mãe com tempo livre pra criar fake, a gente não tem tempo de cuidar do nosso. Às vezes você não lava o cabelo porque não dá tempo e a doida fazendo fake. Vai se tratar garota. Não, gente, não dá. Desculpa, mas não dá. Fala que ela inventou isso pra ganhar seguidor. Não, Pô. gente, não. Isso daí foi o auge, assim. Cara, isso ficou tão forte que chegou um momento que eu falei, será que eu inventei mesmo? Porque... Será que minha Você mãe começa a se questionar, inventou né? pra me ajudar? Será que eu sonhei? Será que eu sonhei tudo isso que eu vivi? Porque, assim, foi uma perseguição, vocês não estão entendendo. Beleza, aí elas começaram a pegar, eu já estava endividada naquela época, né? Eu já vinha de dívidas. Aí elas já pegavam essas dívidas, já postavam nesses perfis, velho. tudo. Então, assim, eu já estava nua no chão, sem vergonha mais. Aqui, é pra Super pagar isso aqui, exposta. Não, carro, dívida, nome, CPF... Falavam da minha é filha, crime. que ela era feia. Isso é crime. Total. Mas naquela época, cara, e parece loucura. Em 2015, não tinha ainda essa forma de E rastrear foi as ontem, coisas. né? É Foi muito doido ontem. porque foi ontem. Exato. Não tinha nem lei de internet direito. É. A gente não sabia nem como lidar. É o que você falou, não tinha nem o conceito de fake. Não tinha. Hoje é muito fácil. Né? Hoje é. Hoje é muito fácil. Você pega. Já fizeram há pouco tempo, surgiu uma pessoa do nada.